nosso podcast de hoje vai falar sobre um tema que é importante para todo mundo, não apenas para gestores, não apenas para secretários de educação. É um tema que vale para todo mundo, que é a educação, porque a educação é a base de tudo nessa vida. E hoje, nossa conversa é com o Luiz Geraldo, que praticamente também todo mundo conhece, nosso assessor para assuntos de educação aqui da Associação dos Municípios Alagoanos. O Geraldo está no dia a dia com os secretários, com os prefeitos, passando todas as informações para que sempre eles fiquem bem informados, porque realmente esse processo de educação, não estou falando apenas da educação ensino, mas todo o processo, metodologia, recursos, enfim, é um tema gigante. Verdade. Gigante, né, Luiz Geraldo? Então, obrigada por você participar com a gente aqui hoje, para a gente poder falar um pouquinho sobre essas questões práticas da educação. Eu já começo com um tema que eu acho que preocupa a grande maioria, que é o tema finanças. A gente sabe que as receitas do país hoje, principalmente com relação ao Fundeb, elas estão inconsistentes, ou seja, a gente não sabe como é que o país está andando, uma hora a receita aumenta, cai, ou seja, está uma onda que dá uma certa instabilidade para o gestor. Então, estamos terminando 2023 e já se começam as mobilizações para 2024, planejamentos, orçamento, enfim. Como é que o prefeito, a prefeita, vai conseguir fazer educação em 2024 com essa estabilidade? Bom dia, Zélia. Bom dia a todos. Veja bem, Zélia, você colocou um tema muito importante. Não há educação sem recurso. Esse é o primeiro ponto. Nós temos que saber gerir bem esses recursos para que a gente possa aproveitar ao máximo na qualidade da educação. Primeiro ponto. O que é o Fundeb? O Fundeb é um fundo contábil. E por ser um fundo contábil, ele cria também uma estimativa anual. Que essa estimativa pode ou não se cumprir. Vai depender muito do que você disse, de crescimento de receita para que ele tenha qualquer tipo de aumento ou reajuste. Se não houver crescimento de receita, você vai ter redução desse valor estimado. Então, o que está acontecendo? Nós temos uma estimativa que foi feita em 2022, em dezembro, portaria 07, que estimou um valor do Fundeb para o ano de 2023. Fora isso, nós teremos mais 3 portarias, que são 4 no total, dizendo se essa estimativa está correta ou está errada, ou está crescendo ou está caindo. Já saiu a terceira portaria, onde mostra que há uma manutenção com a possibilidade de queda desse valor aluno. Portanto, as receitas de FPM, que é uma das principais receitas que compõem o Fundeb, FPM, FPE e ICMS, em regra, não se concretizaram estável em julho, agosto e setembro. Houve queda. Tanto que a gente viu, né, uma movimentação dos gestores no país inteiro, lá em Brasília, brigando por essa questão, né? Por isso que esse é um problema que atinge gravemente todos os municípios, porque os municípios dependem influi exatamente nesses fundos, Fundeb, influi saúde, assistência, enfim. Porque toda a receita que compõe o Fundeb são as principais receitas de arrecadação do município. Em alguns municípios, o Fundeb é maior do que a FPM. Então eu tenho às vezes mais... É mais grave ainda, então. Mais grave ainda. Eu tenho mais receitas, eu tenho uma receita maior de Fundeb do que de FPM. E o Fundeb é só para educação e o FPM é para tudo. Por isso essa preocupação dos prefeitos. Ora, se está mostrando que está havendo um decréscimo de receita, uma queda de receita nesses meses, nós temos que analisar como é que vai comportar outubro e novembro para saber que previsão nós teremos para 2024. Na última portaria nós vamos saber se a estimativa estava correta ou não. Qual é o meu conselho aos prefeitos e aos secretários de educação? Prudência, prudência e prudência. Eu acho que, se mantiver pelo menos a estimativa de receita, nós teremos pelo menos a manutenção de recursos para o ano que vem. Se houver queda, embora nós temos um crescimento na complementação do Fundeb, no VAT especificamente, que vai sair de 6,25 para 7,5, nós teremos um pequeno crescimento na complementação. Mas na receita geral, nós podemos ter quase um crescimento zero. Ô, Luiz Geraldo, pela sua experiência desse trabalho com gestores, especificamente na educação, Sim. Você realmente hoje é um especialista nesse assunto. Você acha que o Fundeb de hoje, o Fundeb que se pratica,
ele realmente consegue atender a essa gama imensa, esse tanto, digamos assim, de projetos que hoje a educação tem. É um guarda-chuva que atende realmente aos municípios, programas que eu digo de educação de jovens e adultos, merenda, educação esportiva, ou seja, essa gama de projetos que a educação tem. Se a gente analisar friamente, comparando com pouco tempo atrás, nós temos hoje uma base de recursos muito grande nos municípios. O que precisa ser melhor gerenciado. Nós precisamos capacitar os diretores de escola, nós precisamos capacitar mais os secretários para que entenda como funciona esse Fundeb. Há uma compensação muito grande para os municípios. Se comparar, nós temos um aumento de recursos. Agora, o que a gente entende com isso? Nós não podemos fazer aquilo que não temos capacidade de fazer. O que eu vejo é as pessoas dando contratações além do limite do que eu preciso, isso tem que ter muito cuidado. Aplicar o recurso da melhor maneira possível é gerir da melhor forma possível. E gerir não é apenas dar reajuste, não é apenas contratar mais gente, gerir é aplicar para a qualidade da educação. E o que é isso, Zélia? Vamos analisar friamente. Os recursos são colocados dentro de cada município pelo número de alunos. Então, a busca ativa de aluno é exatamente o maior índice de necessidade. Mas se o meu aluno não está crescendo mais, eu não vou ter aumento de recurso. Esse é o primeiro ponto. Mas para que eu busque o aluno e bote ele, eu tenho que dar conforto a esse aluno. Eu tenho que investir na infraestrutura da prefeitura, das escolas. Eu tenho que investir na qualidade de receber esse aluno. E o que acontece é, muitas vezes, eu deixo de investir nessa qualidade para investir em outras coisas. Eu preciso entender e melhor priorizar. É necessário mais recurso? Sempre vai ser necessário na educação. Por exemplo, merenda escolar. O que cada município recebe de merenda escolar é insignificante. E aí eu tenho que complementar. Mas eu não posso complementar com o Fundeb. A lei não permite que eu use o recurso do Fundeb para complementar a alimentação escolar. É um contrassenso, né? Porque é um recurso para a educação, ou seja, você vai ter que tirar do dinheiro da prefeitura, que poderia estar indo para outro programa, para complementar um déficit do próprio governo, porque faz de conta que paga a merenda, porque é um valor tão irrisório que eu acho que hoje em dia, se o prefeito conseguir dar alimentação às crianças com recurso que é pago, muitos falam assim, eu vou dar só suco para os alunos, porque não existe. Verdade. Não existe. Até pouco tempo atrás. Real. É verdade. Até pouco tempo atrás o valor da merenda era de 36 centavos. Olha o resto agora foi para 50 centavos aluno no dia. 51 acho que não compra nem o suco, se fala. Não compra. E aí eu sou proibido de usar recursos do Fundeb para complementar o recurso da merenda. E aí eu vou usar o recurso do Fundeb, que em muitos municípios é maior do que o recurso do FPM, eu ainda vou tirar do FPM ou do meu ICMS pequeno para complementar a merenda. Isso é um consenso. Eu posso usar no transporte escolar? Posso, mas na merenda não. Eu posso usar recursos para fardamento, que hoje a grande maioria das escolas tem a obrigação de dar um afardamento aos alunos, em necessidade da capacidade financeira dos alunos, mas pelo menos a gente chegar lá com dignidade, vestido igualmente, sem nenhum preconceito com os outros alunos, e eu não posso também gastar com recurso do Fundeb. É um absurdo esse tipo de visão que eu não consigo entender. Aí eu vou tirar dinheiro do FPM, do ICMS, dos recursos próprios, para pagar, complementar ou comprar fardamento, porque eu não posso usar recurso do Fundeb. Ou seja, já é uma hora de... até da Confederação Nacional dos Municípios encampar essa luta junto com os gestores para mostrar ao governo federal que essa lei ela já está precisando ser atualizada. Exatamente, ela já foi atualizada, nós já chamamos lá de novo Fundeb e continua esses mesmos problemas e muitas vezes prefeitos são penalizados, como aconteceu há tempos atrás, houve desvio de merenda. Cara, desvio de recurso de merenda com valor de 33 centavos na época. Como assim? Então, muitas vezes são feitas acusações e a população não sabe como é que isso se comporta. O valor da merenda, o governo criou o programa, que é essencial, necessário, útil aos alunos. Hoje, grande maioria dos alunos vão para a escola para poder ter a merenda, não pode deixar de existir, mas o governo só entra com pequena parcela. A grande parcela, a maior parcela é do município. E as pessoas não sabem disso. O transporte escolar, por exemplo, a média de transporte escolar por aluno ano em Alagoas está na faixa de R$ 162. Ora, R$ 162 ano, se você dividir por 10 meses, dá R$ 16,20 por aluno. Se você multiplicar esses 40 por 40 pessoas, vai estar em torno de R$ 700 o valor que o governo manda para o transporte escolar. Mas o ônibus custa R$ 4.000. Quem paga essa diferença? O FPM, o ICMS.
E isso é um programa do governo federal. É necessário o transporte escolar? É. Mas esses valores estão defasados? Estão. O governo federal não aumenta porque diz que não tem recurso. E muitas vezes, naquilo que eu podia usar para o recurso do Fundeb, que é um caso do uniforme e da merenda, eu estou proibido. Está proibido. Assim, são contrassensos da legislação brasileira como um todo. Você tocou num ponto um ponto importante quando você estava respondendo essa questão da busca ativa, porque o Fundeb hoje é realmente com relação ao número de alunos. Sim. E eu tenho ouvido, conversando com prefeitas, conversando com prefeitos, a dificuldade que as equipes estão tendo, mesmo com essa busca ativa, mesmo indo de casa em casa, vamos lá, a criança tem que estudar, uma evasão ainda muito grande. De quem é essa culpa? Essa culpa é dos pais que estão sendo complacentes com essa falta de interesse da criança de aprender, de estar na educação e deixa a criança estar em casa o dia todo num celular, porque as pessoas podem até não ter alimento na mesa, mas tem um celular com internet para a criança estar o dia todo. Claro que a internet é boa, mas a criança precisa de educação. Aí eu te pergunto, você acha que está na hora do governo rever essa metodologia educacional, que insira mais a tecnologia para que as crianças que estão fora, elas tenham mais interesse em estar na escola? Zélia, essa pergunta é interessante e eu diria um ponto bem positivo. Veja bem, a pandemia forçou a tecnologia a ser implantada em 2 anos. Mas a gente tem que observar também uma outra coisa que muita gente não vinha observando. Foi feito o censo recentemente. E muitos questionamentos com o censo. Mas é regra que a população do país está caindo. Nós temos uma população menor do que se esperava. Então está todo mundo achando que a população ia crescer, porque as estimativas mostravam isso. Quando foi feito o censo, na realidade, embora com alguns questionamentos, essa população começou a ser medida de uma forma real. E principalmente a infantil, né? Está caindo por causa do número de filhos. Aonde eu tenho defasagem de alunos? No ensino fundamental, não. Nós estamos com mais de 98% de alunos dentro do ensino fundamental. Eu tenho defasagem nas creches, que eu preciso aumentar, mas o problema no infantil, porque esse problema de creche é um problema mais grave, que eu preciso de estrutura e preciso de financiamento. Creche custa 3 vezes o que custa um aluno do ensino fundamental, porque ela tem novas regras, novas normas, que obriga o prefeito a ter um cuidado maior com essa criança. Além disso, mais profissionais, mais custo, inclusive preparados com outro tipo de capacitação, com manutenção mais cara, e tudo isso tem que ser observado. O outro problema é o aluno do EJA, que com a pandemia se afastou um pouco, mas isso vem caindo porque as pessoas estão procurando trabalho, procurando emprego, e muitas vezes chegam cansados para ainda ir fazer um EJA à noite. E, aí é uma opinião minha, a metodologia, a forma que está se trabalhando o EJA é como antigamente. O aluno está cansado desse tipo de fórmula. O aluno, a criança, o adulto acima de 15 anos ou acima de 18 anos no ensino médio, ele está querendo muito mais um curso profissionalizante do que apenas um curso de aprendizagem de saber escrever e ler. Então a gente precisaria mudar esse sistema do EJA para atrair mais. E ele tem caindo consideravelmente. E aí onde a gente precisa aumentar essa busca. Qual seria a sua sugestão, além dessa mudança, porque a gente sabe que a curto prazo uma mudança dessa requer uma movimentação imensa, todo um país, um município que tem esse curso, ele por si próprio não pode mudar a metodologia porque não é permitido. Isso. Então, qual o seu conselho prático? Utilizar exatamente na busca ativa, ouvir a opinião de quem, por exemplo, no EJA, eu vou ouvir o que a minha população quer. O aluno do EJA, o que ele quer? Você quer o quê? O que eu preciso entender? Apenas saber escrever e ler? Não, eu quero aprender mais alguma coisa. Eu quero sair daqui com primeiro um curso, uma profissão, um treinamento. Então escuta esse pessoal e prepara os cursos, prepara o currículo em cima disso. Por exemplo, eu tenho uma grande demanda na minha cidade de mecânicos de moto. Então prepara o EJA para aprender a escrever e ler e dá uma capacitação para mecânico de moto, para refrigeração, porque aí você começa a trazer um incentivo maior para que eu vá estudar. Mas voltando lá ao nosso princípio, essa questão dos recursos do país, do Fundeb. Você falou dessa perspectiva aí que realmente é instável. Aí, que conselho você dá hoje a um prefeito, a uma prefeita,
equipe de educação que está assistindo o nosso podcast agora, para 2024. Você começa o ano como? Com o pé no acelerador, com o pé no acelerador e na embreagem, com o pé totalmente no freio? Eu diria que há uma preocupação maior, Lélia, porque o ano que vem é um ano político, um ano de eleição, um ano de eu fechar contas. Não comece o ano sem grande planejamento. Comece a planejar o ano agora. 2024 tem que ser começado a planejar agora. Já. O que eu tenho que planejar? Como é que está a minha matrícula? Mais ou menos quanto é que eu tenho previsão de receber o ano que vem de Fundeb? Qual é a minha previsão de FPM? Por quê? Porque se eu planejar o Fundeb, se eu tiver a mesma matrícula e dizer, olha, pelo menos eu vou manter minha receita esse ano. Eu mantendo a receita do ano que vem, eu tenho que fazer meu planejamento como meta do ano que vem. Por quê? No ano que vem eu não posso deixar nenhum débito. Eu tenho que fechar o ano dentro das minhas obrigações do que a lei determina. Fechamento de contas tem que ser fechada todas as contas até 31 de dezembro. É um ano eleitoral para que se inicie um novo mandato. Mesmo que eu me reeleja, é um novo mandato. Minhas contas não podem para frente. Além disso, um montinho de regra que eu tenho certeza que a AMA vai dar uma capacitação e orientar os prefeitos, que deve ser cumprido no ano que vem. Qual o prazo que eu tenho para contratar gente? Qual o prazo que eu tenho para fazer concurso? Qual o prazo que eu tenho para nomear? E assim sucessivamente. O que eu posso gastar? O que eu não posso gastar? Ou seja, é um ano de entrar com o pé no freio, soltando bem devagarzinho, mas com muito planejamento. Pois é isso que eu estou dizendo. É um ano atípico. Totalmente. Então as pessoas precisam entender todas essas peculiaridades desse ano atípico. Isso. Não é porque às vezes as pessoas vêm 1 ano, 2 anos, já está acostumado com aquele sistema e acha que embarca no último ano. Assim, até alguns que tenham vindo de reeleição já estão entrando no 8º ano. Então, assim, é como você vai no Big Brother, né? E no princípio você fica assim, né? E depois você se acostuma ali, fala o que quer, o que não quer, já está fazendo, nem lembra mais que você está naquele lugar. Então, atenção redobrada para 2024. Total. Primeiro, tem muitas coisas que eu não posso deixar para o mandato seguinte, porque é um novo mandato. Então, não consegui pagar minhas folhas, ficou para outro mandato. Improbidade. Então o prefeito tem... E a gente esclarecendo sempre, mesmo que seja uma reeleição. Mesmo que seja uma eleição, improbidade. Ora, deixei construção, mas não deixei orçamento. E não deixei recurso previsto para a construção seguinte terminar. Improbidade. Então tudo isso tem que ser muito bem planejado no ano que vem. O ano que vem é um ano atípico, é um ano de fechamento de ano. É um ano de eleição, é um ano que eu tenho que me preocupar com as contas e com a eleição. Então planejar de agora é planejar toda a minha capacidade de receber recursos e tudo que eu vou gastar o ano que vem. Se eu não fizer isso, eu posso ter problema nos últimos 3 meses. Olha, Geraldo, para a gente ajudar um pouquinho mais os prefeitas que têm esse problema do Fundeb e dessa instabilidade, onde hoje se pode buscar mais recursos para a educação municipal? Que outros caminhos se tem, além, claro, das emendas parlamentares, para se aumentar essa receita? Parcerias de projetos, empresas públicas, editais. O que se pode fazer para se fazer mais pela educação? Vamos lá. Primeiro, para que eu aumente a receita dos municípios, entes públicos, governo federal, governo do estado e município, é preciso aumentar a receita geral do país. Governo federal... Eu nem falo em recursos públicos. Tá, mas eu vou chegar lá. Recursos públicos e das emendas. Eu vou chegar lá. Se eu não aumentar a receita, não aumento as receitas municipais do Fundeb. Por quê? Os recursos que eu tenho dependem das empresas privadas. O governo não fabrica dinheiro. Sim. Se as empresas privadas, se as indústrias não têm crescimento, não estão se implantando, eu vou ter problema de receita pública. Bom, e aí onde é que eu vou buscar? Onde é que eu posso buscar? Sim, se eu posso buscar com alguns projetos em convênio com grandes empresas, ou com pequenas empresas. Só que para que fazer esse projeto é preciso que eu tenha um planejamento muito bem feito. Por exemplo, eu posso pegar o banco tal, criar um planejamento e um projeto de educação específica, eu vou dar um curso de capacitação e treinamento para alunos ou para a cidade nessa área. E faço uma parceria com um banco, com uma instituição multinacional ou com qualquer outra instituição de supermercado e tal, em parceria, e faço isso. Mas isso não é fácil. É preciso mostrar com clareza os benefícios que a empresa também vai ter. Porque também ninguém vai investir dinheiro sem ter retorno. Por exemplo, a AMA, junto com
eu não diria bem assim junto com, a parceria que foi feita e conseguida pela doutora professora Ana Deise, com a cátedra da USP, em Ribeirão Preto, São Paulo, nós conseguimos trazer de graça para 10 municípios, onde foi capacitado mais de 100 professores em gestão pública e gestão escolar, que vai ser entregue agora os diplomas no dia 31 de dezembro, com o carimbo da cátedra da USP de São Paulo, para esses professores, diretores de escolas e secretários que foram capacitados agora, nesse período conseguido pela AMA, junto com a cátedra, e um trabalho muito bom, e que a gente tem que agradecer a professora Ana Deise, que fez esse trabalho, e nós conseguimos colocar, eram 3 municípios apenas, nós conseguimos colocar 10. Isso foi financiada por 2 ou 3 empresas multinacionais que financiaram a USP e fazer esse curso de graça no Brasil. E ela escolheu Alagoas para apresentar esse programa. E nós agradecemos muito a isso. Essa parceria é bancada por empresas privadas. Então, a hora também tem que ser de correr atrás, né, de outros projetos, sim, como esse e outras parcerias. Ou seja, eu acho que existe alguma fonte de recurso, principalmente para a educação ambiental, educação de jovens, profissionalizantes. A gente vê o braço social de algumas empresas muito voltados para a educação no país. Como a própria Fundação Roberto Marinho tem um trabalho muito interessante, né, com essa questão da educação. Mas eu acho que esse alerta que você deu para 2024 foi oportuno, pontual, porque nós já estamos na segunda quinzena, né, de outubro. Isso. A gente vê, já tem árvore de Natal por tudo quanto é canto. Verdade. Então, ninguém pode mais perder tempo. O momento não é de deixar para depois. O depois já é agora, pessoal. Então, se você ainda tem alguma dúvida, procura o Luiz Geraldo aqui na Associação dos Municípios Alagoanos, tira a sua dúvida, corre atrás para que o 2024 da educação seja um 2024 muito bacana, muito produtivo, para que as crianças voltem às salas de aulas que não estão indo e tenham um interesse maior, porque sem educação não há civilidade, não há um país que cresça, e a educação realmente é a base de tudo. Não é nem da pirâmide social, né, Luiz Geraldo? Sim. Muita gente acha, não, a educação é coisa de gente rica que pode pagar para estudar. Não é. O ensino público ele tem que ser de qualidade como ele sempre foi. Ele tem que estar nesse parâmetro de igualdade para todos. Não é à toa que a gente vê, né, as universidades hoje, tantos e tantos alunos vindo exclusivamente da rede pública. Então, parece que é como se fosse aquela música, depende de nós, depende de todos. Depende de todos. A Constituição brasileira garante o estudo gratuito a todos os brasileiros. Isso está garantido na Constituição. O que precisamos é dar qualidade a isso, dar mais interesse, mostrar mais o caminho da educação. Eu acho que sem educação, veja bem, todo o país que priorizou a educação, principalmente a educação básica, cresceu. São países, a Coreia do Sul, um dos maiores exemplos de crescimento. A Coreia do Sul primeiro universalizou o ensino infantil. Depois que ela universalizou e conseguiu universalizar o ensino infantil, ela foi para o ensino fundamental, depois para o ensino médio e só depois foi para a universidade. No nosso país está um pouco o contrário. Nós recebemos, em média, R$7 mil anos por aluno do ensino fundamental e 22 mil por aluno da universidade. Olha o inverso. Pois é. Nós temos o inverso, que é exatamente isso que deixa o país na situação. Precisa ser olhado, né? Precisa ser olhado. As universidades no Brasil são prioridades. Parece brincadeira, mas financeiramente são. Então, a gente precisa modificar um pouco essa visão, mostrar que a creche, o ensino infantil, lá a base, é que eu preciso de toda a orientação para crescer. Você falou a palavra certa, a base. A base é que tem que ser mudada. Isso é que tem que ser priorizado nesse país. Eu tenho que ter os melhores professores lá na base. Eu não tenho que ter um professor faz de conta. O que acontece um pouco com ela? Tipo, a nossa geração, quando chegou lá na universidade, ela chegou muito bem preparada. Isso. Porque nós tivemos uma base sólida. Boa, perfeita. Exatamente. Eu diria perfeita. Eu tenho um aluno lá no ensino infantil. E esse aluno não tem uma capacitação em matemática. Porque ele não tem um conhecimento bom em português. Como é que eu chego no ensino fundamental, depois no ensino médio? Como é que eu vou chegar na faculdade? Como é que o EJA, que está fazendo essas provas, vai me dar a capacidade para eu chegar em qualquer curso se eu não sei nem escrever direito? Eu termino o EJA que eu não sei falar.
nem raciocinar, nem compreender. Ainda tem essa questão do raciocinar e do compreender. E o professor do EJA não é prioridade. Pega um professor, qualquer jeito faz isso. Como é que eu melhoro isso, a qualidade desse ensino? Quer dizer, a minha base tem que ser olhada diferente. E o ano que vem, prefeitos, por favor, regras eleitoral, regras de final de ano, regras de mudança de mandato. Tenho que olhar isso e planejar para não ter problema nos últimos meses do mandato. É isso, Geraldo. Muito obrigada por essa participação aqui. Gente, é isso. Recado dado. Até o próximo podcast e muito obrigada.